Graça e paz de Jesus Cristo, seja muito bem-vindo ao canal Propósitos de Oração, o canal que conecta você a Deus por meio de propósitos de oração. Nós estamos gravando um propósito chamado A Porta que Deus Abre, Ninguém Pode Fechar. Esse propósito tem 40 dias. Nós estamos hoje no dia 34. E nesse dia 34 de 40, nós vamos falar sobre a porta da intimidade com Deus. Deus quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Deus quer falar a você quais os planos que Ele tem para a sua vida espiritual, para a sua vida sentimental, para o seu casamento, para a sua paternidade, a sua maternidade, coisas que Ele quer falar para que você oriente os seus filhos. Ele quer dar instrução para que você siga por um caminho de abundância segundo o propósito dele. Porém, as pessoas preferem tomar as suas próprias decisões. Elas preferem decidir. Elas preferem olhar, ver e dizer: isso aqui é bom para mim. E muitas vezes elas se esquecem de perguntar a Deus. Deus, ele quer se colocar como o seu pai. Ele nos enviou Jesus, que é o nosso irmão mais velho, o irmão que nos orienta e que nos ajuda. E esse nosso irmão, quando foi embora, deixou um amigo para nós, que é o Espírito Santo. E muitas pessoas ignoram que tem um pai, que já tem um irmão e que tem um amigo que está sempre perto e que, acima de tudo, é um amigo fiel, que não abandona você e que sempre acompanha você. Essas são as bênçãos que se referem à intimidade, que Deus quer abrir essa porta para que hoje você entre por ela e receba essa comunhão com Ele. Vamos ler o texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 12, dos versículos 46 a 50. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. Aqui nós estamos falando de Jesus. Jesus estava falando com a multidão e lá fora vieram Maria e os seus irmãos querendo falar com ele. Versículo 47. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Versículo 48. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Versículo 49. E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Versículo 50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão e irmã e mãe. Vamos dar um destaque no versículo 50. Qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Você tem feito a vontade do Pai? Você tem feito a vontade de Deus? Qual o motivo do seu sofrimento? Qual o motivo da sua dor? Você tem feito a vontade do Pai? Você não tem domínio em relação ao que o seu marido, ao que a sua esposa, ao que o seu filho ou a sua filha vai fazer ou vai dizer ou vai tomar a decisão que vai tomar. Mas você tem domínio sobre a sua própria vontade, sobre aquilo que você faz, sobre aquilo que você fala, sobre aquilo que você pensa, sobre os caminhos que os seus pés percorrem. Você tem domínio sobre o que você come, sobre onde você trabalha. Você tem domínio se você ora ou se você não ora, se você lê a Bíblia ou se você não lê a Bíblia, se você resolve colocar a sua situação nas mãos de Deus
ou se você resolve olhar, pedir conselho para alguém, mesmo que seja alguma pessoa da igreja, e resolver o problema por conta própria. E hoje, o que o Senhor está abrindo para nós é a porta da intimidade, onde ele diz: meu filho, minha filha, pare de se preocupar e comece a pedir mais orientação e revelação para mim. No Salmo 37, no versículo 4, está escrito: deleita-te no Senhor, e ele realizará o desejo do teu coração. Deleitar-se no Senhor significa sentir prazer primeiramente nas coisas do Senhor. Significa ter prazer em sentar-se com o Pai, conversar com o Pai, conversar com Jesus, conversar com o Espírito Santo. Quando você faz a vontade do Pai, que é Deus, Deus começa a trazer a clareza, a iluminação, a luz da vontade dele. Muitas vezes nós queremos sofrer o sofrimento dos nossos filhos, quando na realidade eles estão passando pela dor e sofrimento porque eles estão tomando as próprias decisões deles. O que nós podemos fazer é apenas dizer: Deus, eu apresento meu filho na tua presença para que o Senhor o visite, para que ele receba a paz. Quando você entende isso, você guarda a sua paz, porque a paz que você tem e que vem de Deus não pode ser abalada por causa do seu filho ou da sua filha. O que fazer nessa situação? Dizer: Deus, que o Senhor alcance o João, a Maria, a Joaquina, a Josefina. Eu não sei qual é o nome do seu filho e da sua filha, mas apresente a Deus e diga: Deus, o Senhor está no controle. E declare: no tempo certo o Senhor trará esse filho para seguir o reino dele. O meu papel é descansar e o meu papel é declarar que o meu filho pertence a Deus. A minha filha pertence a Deus. Declare: os meus filhos pertencem a Deus. Diga que o seu marido pertence a Deus, que a sua esposa pertence a Deus, e vá declarando todos os dias que o meu trabalho pertence a Deus, a minha vida eu entrego a Deus. Veja que enquanto Maria e os irmãos de Jesus queriam falar com ele sobre coisas do dia a dia, preocupando-se com as coisas dessa terra, Jesus olhou e quis chamar a atenção, dizendo que os que fazem parte da família dele são aqueles que fazem a vontade do Pai. E vale a pena você fazer a vontade do Pai, porque Paulo, falando a respeito da vontade do Pai, disse na carta que escreveu aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E que nós não devemos nos conformar com o mundo. Não se conforme, ou seja, não entre na mesma forma do mundo. A forma do mundo, as pessoas que seguem a forma do mundo, seguem o que Maria e os irmãos de Jesus aqui estavam seguindo. Eles seguem preocupados em relação ao seu dia a dia. Eles seguem preocupados com as coisas da terra. Mas aqueles que estão conformados e aliançados com Deus, eles estão sempre com o seu foco na vontade de Deus. Eles acordam e já conversam com Deus. Eles acordam e já fazem a meditação na palavra. Eles acordam e já colocam o dia, dizendo: Deus, hoje vai ser um dia extraordinário, porque tudo o que eu fizer e decidir, eu vou fazer e decidir
com base naquilo que o Senhor me mostrar e me orientar. E todos aqueles que são da família de Deus estão preocupados em receber as respostas e os conselhos de Deus. Tudo que eles fazem, tanto no trabalho, quanto na família, quanto nos negócios, quanto se vão ou não vão a algum lugar, quanto a pedir a Deus que retire as amizades que não estão fazendo bem e que afaste os irmãos que não devem andar com ele naquele momento, tudo isso aqueles que são da família de Deus fazem. Muitas vezes você está dentro de um grupo de pessoas que oram com você, mas que você não deveria estar com esse grupo. Porque não é porque a pessoa está na mesma igreja e na mesma congregação que você deve andar com todos. Por que não? Porque cada um de nós está num nível espiritual com Deus. E muitas vezes, aquela pessoa que faz parte da mesma igreja que você não está pronta para caminhar junto com você. É como num exército, é como numa escola. Num exército você tem várias patentes e você coloca cada grupo para marchar e para caminhar na direção que tem preparação. Na escola você tem várias turmas e você não coloca todas as crianças na mesma turma, mas você separa por idades, você separa de acordo com o nível de entendimento que cada uma delas tem. Estão todas numa mesma escola. Na hora do intervalo, nós vemos que no pátio se reúnem todas as crianças e até adolescentes, mas na hora em que o sinal soa, as crianças e adolescentes vão cada uma para sua turma, de acordo com os seus níveis de idade e de entendimento. E é assim a vida cristã. Você frequenta uma igreja, você ora com algumas pessoas que precisam entender, estar no mesmo nível espiritual que você e precisam caminhar numa mesma direção. Se você caminhar com pessoas que estão aquém de você, você não terá crescimento espiritual. E se você andar com pessoas que estão além de você, você terá uma tendência a desanimar, porque você vai olhar e vai dizer: mas eles têm tanta intimidade com Deus e eu ainda estou tão longe. Portanto, é importante que você esteja na direção de Deus. Peça que Deus mostre a vontade dele e que Deus mostre quais são as pessoas que nesse momento devem andar com você. Porque pessoas à nossa volta geram impacto, tanto positivo quanto negativo. Se você andar com as pessoas erradas, você pode perder o seu ânimo, a sua alegria e a sua fé. Se você andar com as pessoas certas, você pode ser impactado para ter mais fé, para ter mais amor, para buscar mais a Deus, para estar mais perto de Deus, para receber fortalecimento. E existem momentos na vida cristã em que Deus, o próprio Pai, vai exigir de você que você tome um tempo só com Deus, onde você vai estar reservando o seu domingo, o seu dia de folga, as suas férias, lendo a palavra para que ele revele a vontade dele a você. Busque a vontade do Pai. Busque o relacionamento de intimidade com Deus. Hoje a porta que está sendo aberta para você é essa porta, a porta da intimidade com Deus. Temos intimidade com alguém quando conversamos muito, quando tomamos muitos cafés,
quando participamos de muitos almoços, quando participamos de muitos jantares com essa pessoa. Coma a palavra de Deus. Sente-se e diga: Deus, eu estou aqui hoje. Eu acordei e eu quero que o Senhor sente comigo e eu quero tomar o café com o Senhor. E nesse café o Senhor vai me mostrar a sua vontade, porque eu quero andar e obedecer a sua vontade. Quando você estiver só, de repente, num dia, num almoço ou num jantar, diga a Deus: eu quero saber qual é a sua vontade. Comece a falar para que Deus fale com você. No seu trabalho, na hora do almoço, se você estiver sem nenhum colega de trabalho, sente-se e diga a Deus: eu estou aqui trabalhando nessa empresa, estou aqui fazendo esse trabalho, mas eu quero que o Senhor me mostre qual é a vontade do Senhor e quero que o Senhor me abra a visão para que eu veja o que o Senhor pode reservar, o que o Senhor pode me ensinar e para onde o Senhor pode me levar. Eu quero avançar, eu quero prosperar, eu quero ter um salário maior e melhor, porque eu quero dizimar mais, eu quero ter mais condições de poder ajudar o meu próximo, eu quero poder realizar um projeto para comprar Bíblias, para dar para as pessoas que não têm condição de comprar uma Bíblia. Eu quero ter condições de abençoar e de ser um abençoador. Comece a orar pedindo por propósitos, por uma nova visão, e Deus te dará. Ore assim também quanto ao seu casamento, dizendo: Deus, eu quero ver o meu esposo transformado, eu quero ver a minha esposa transformada, eu quero ver o meu filho, a minha filha transformados pelo poder do teu Espírito Santo. E não brigue com os seus familiares, mas sempre declare palavras de amor dizendo: eu sei que você é de Deus e que Deus está realizando uma grande obra na sua vida agora. E em breve você estará completamente na família de Deus, porque você é da família de Deus. Entregue o seu familiar sempre para Deus. Faça a vontade de Deus. Para fazer a vontade de Deus, você precisa tomar café, almoçar e jantar com Deus. Em todo tempo, ler a palavra e orar e declarar que você é totalmente de Deus. Ore, abrace a palavra e diga: Deus, eu amo a sua palavra, porque o Senhor é a palavra. E eu amo o Senhor acima de todas as coisas, e eu entrego o meu corpo, a minha alma e o meu espírito ao Senhor. E eu sou totalmente do Senhor e entrego todas as minhas vontades e desejos para o domínio do Senhor e a minha vida para o reino de Deus, porque eu quero ser parte da sua família, hoje e eternamente. Vamos orar. Pai, a Ti damos graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelo seu amor incondicional, porque o Senhor nos ama, independente de qualquer circunstância. Te agradecemos pela sua graça e pelas suas misericórdias, que não têm fim. Apesar dos nossos pecados e das nossas misérias, o Senhor nos abraça e nos carrega para junto do seu coração todos os dias. Te agradecemos pela força e pela unção que o Senhor tem derramado sobre a vida de cada pessoa que agora participa desse propósito de oração. Pedimos agora que o Senhor venha continuar derramando sobre a vida de cada um de nós a sua graça, o seu amor, a sua fidelidade, a sua misericórdia e, glórias a Deus, agora derrama clareza para esse teu filho, para essa tua filha que pede por uma direção. Peço que o Senhor agora venha abrir essa porta da intimidade com o Senhor, que nós possamos estar mais próximos
do Pai Celestial, que nós possamos ler mais a Tua palavra e comer, meu Deus e meu Pai, da Sua vontade. O Senhor disse para, glórias a Deus, os discípulos: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. E o Senhor aqui estava falando e pregando para as pessoas, para uma multidão, e de repente a família terrena do Senhor apareceu querendo falar-lhe, e o Senhor trouxe esse ensinamento: aqueles que fazem a vontade do meu Pai são da minha família. Nós queremos fazer parte da sua família, hoje até a eternidade, e pedimos que o Senhor governe sobre os nossos pais, os nossos filhos, sobre o trabalho de cada um dos teus filhos e de cada uma das tuas filhas, que o Senhor arranque os embaraços e agora mude o trabalho desse teu filho e dessa tua filha que está em uma posição que não está boa. Eu peço que o Senhor agora coloque os teus filhos e as tuas filhas em uma posição melhor, maior, onde possam ter abundância e possam honrar e agradecer ao Senhor, dizendo: o Senhor é bom, o nosso Pai Celestial é bom. E eu peço que o Senhor abençoe e prospere o casamento, a paternidade e a maternidade dos seus filhos e também a filiação, que os filhos possam ser agradáveis aos pais e aqueles que têm pais, que não estão no seu caminho, que possam receber a iluminação para que saibam o que fazer e o que dizer e como declarar: o meu pai é de Deus, a minha mãe é de Deus. E que o Senhor venha confirmar essa intimidade com o teu povo, hoje e sempre, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Receba a porta da intimidade com Deus. E se você participou desse vídeo e quer entrar nesse propósito de oração, aqui no canto superior esquerdo eu vou deixar o vídeo da preparação. É o primeiro vídeo desse propósito, que fez a preparação desse propósito de 40 dias. E sempre no canto superior direito você acessa o vídeo do dia seguinte. Então você pode acessar no botão esquerdo em cima o vídeo da preparação e depois assistir todos os outros dias até chegar nesse dia 34. E na parte de baixo está o botão para que você se inscreva no canal, para que você receba as notificações sempre que forem postados novos vídeos, novos propósitos de oração. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece e que precisam de força para que possam orar. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade disso, mas participando de propósitos de oração, elas conseguem avançar. Veja você que está aqui, que começou esse propósito desde o primeiro dia. Você já está há 34 dias orando. Veja, hoje nós estamos no dia 34. Então levante as mãos aos céus e honre ao Senhor, dizendo: glória a Deus. Eu estou há 34 dias, na verdade 35 dias orando, porque nós fizemos o dia da preparação desse propósito. Hoje é o dia 35 que você está orando. São 35 dias falando com Deus, meditando na palavra e se aproximando mais e mais da vontade de Deus. Certamente que você não é a mesma pessoa que começou esse propósito, porque Deus foi abrindo portas, porta da saúde, porta do conhecimento, grandes portas Ele está abrindo, a porta do consolo, a porta da salvação, a porta da vitória, a porta da restauração, e hoje você recebeu a porta da intimidade com Deus, que é uma porta muito importante, a porta em que você sabe da vontade de Deus para a sua vida. Não há nada melhor do que você fazer a vontade de Deus. Então que Deus abençoe. Agora eu vou deixar os vídeos como eu falei. Fique na paz e na graça de Jesus hoje e sempre. Amém.